tarde, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre os fusos horários e hoje nós vamos falar sobre os fusos horários brasileiros, tá? Por que a gente vai falar dos fusos horários brasileiros? Porque o Brasil ele é um país chamado de país continente ou país continental, ou seja, ele é um país que tem uma grande extensão territorial, ele é muito grande o território dele e por isso mais de um fuso horário é encontrado em seu território. Né? Vários países são como o Brasil, por exemplo, a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Brasil, né? Entre outros. Então, assim, hoje nós vamos ver o porquê que o Brasil tem esses fusos horários e quais são eles. Primeira coisa, o Brasil ele tem, pessoal, 4 fusos horários, todos eles atrasados em relação a Greenwich. Por que são atrasados? Porque o Brasil está a oeste de Greenwich. Então, o Brasil está a oeste. Se eu estou a oeste, as horas são atrasadas. Por isso que o Brasil tem horas atrasadas. São 4 fusos horários. Nós temos o primeiro fuso. Ó, o primeiro fuso, que é esse daqui, o número 2. Tá aqui. Ele é o fuso 30 graus oeste. Esse fuso, ele tem 2 horas a menos em relação a Greenwich. Que regiões ficam neste fuso? Ficam os conjuntos de ilhas, arquipélagos que pertencem ao Brasil, que são o conjunto de ilhas Penedos de São Pedro e São Paulo, aqui bem ao norte, o arquipélago de Fernando de Noronha e o conjunto de ilhas de Trinidad e Martim Vaz. Esses 3 conjuntos de ilhas são eles que estão nesse fuso horário menos 2 horas, tá? O segundo fuso horário é o fuso horário principal, este fuso horário aqui, o número 3, é o fuso horário que está no fuso 45 graus oeste. Aqui nós temos menos 3 horas em relação a Greenwich, né? Então aqui ficam a maioria dos estados brasileiros, tá? Então, nós temos os estados do Sul, incluindo o nosso estado, Rio Grande do Sul, os estados do Sudeste, Nordeste, Goiás e o Distrito Federal, onde fica a capital Brasília, e alguns estados aqui do Norte, como Tocantins, Amapá e Pará. Tá? Este é o fuso oficial, o fuso de Brasília. Vocês já perceberam que quando a gente vai ver uma reportagem na TV, eles falam assim, são 8 horas pelo horário de Brasília. Por que eles falam isso? Porque se utiliza este fuso como principal. E sabe-se que no Brasil tem outros fusos horários. Então é 8 horas no horário de Brasília. Então é 8 em Brasília, mas aqui em Fernando de Noronha já é 9. Ou lá no Amazonas ainda é 7, entendeu? Por isso que eles dizem 8 horas pelo horário de Brasília, tá? O terceiro fuso é o fuso número 4. O fuso número 4 está no meridiano 60 graus oeste, no fuso horário 60 graus oeste. Este fuso horário, ele tem menos 4 horas em relação a Greenwich, ou seja, ele tem 1 hora menos do que a gente. Se é 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, no nosso fuso, lá ainda é 7 da manhã. E o último fuso horário é o número 5, pessoal. O fuso número 5, ele está no fuso horário no meridiano 75 graus oeste. Lá nós temos menos 5 horas em relação a Greenwich. Isso quer dizer que nesta região onde fica o Acre e um pedacinho do Amazonas, lá tem 2 horas a menos do que aqui. Se são 8 horas da manhã, por exemplo, no horário de Brasília, aqui no Rio Grande do Sul, lá no Acre ainda é 6 da manhã, gente. E isso por causa dos fusos horários, tá? Toda essa questão dos fusos horários, elas acabam sendo utilizadas pelo governo para organizar várias ações que existem no país. Por exemplo, quando a gente faz a votação, por exemplo, para presidente, igual teve no ano de 2018, né? A votação de presidente, ela começa às 8 da manhã e ela vai até às 5 da tarde. Depois que acaba a votação, a apuração se inicia, mas eles não falam nenhum resultado. Só vai ter apuração de votos a partir das 7 da noite. Por que eles esperam essas 2 horas? Por que termina pra gente às 5 e só vai aparecer os votos às 7 da noite? Porque eles estão esperando as 2 horas que faltam para a eleição aqui no Acre acabar também.
E aí eles começam a divulgar os resultados. Então, os fusos horários brasileiros, essa divisão de 4 fusos horários, ela acaba influenciando em toda a organização do nosso território. Entenderam, gente? Então, o prof deixou para vocês um textinho sobre os fusos horários brasileiros, vocês vão copiar no caderno, vão fazer as atividades, mais umas atividades sobre fusos horários, e na próxima aula eu vou mandar para vocês um trabalhinho sobre fusos horários. Um abraço a todos, se cuidem e fiquem em casa. Tchau, tchau!